Evangelho de Mateus, capítulo 9. Dando continuidade aqui, amados, à nossa leitura, estamos em janeiro de 2026, prosseguindo para a leitura de toda a Bíblia até 31 de dezembro de 2026. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é o mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocausto. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse dia hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Que nós possamos obedecer a palavra de Deus, sermos renovados pelo Senhor, para que o Espírito do Senhor possa estar habitando em nós e não percamos a unção de Deus sobre as nossas vidas. Que sejamos odres novos sobre o qual o vinho novo de Deus pode encher. Em nome de Jesus. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. Um pai desesperado, querendo
recuperar a sua filha. E Jesus, levantando-se, os seguia, e também seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. É assim, né? Quando as pessoas veem que alguém fala sobre um milagre difícil de ser realizado, as pessoas dão risada, né? Estão rindo de você porque Deus vai fazer um milagre muito grande. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filhos de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos e dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Queridos, este versículo aqui é revelador. Quem é incrédulo, quem tem o coração inclinado para a incredulidade, mesmo que ele veja o milagre, ele não entenderá como milagre, tá? E ele acusará aquela pessoa que está falando da parte do Senhor de ser charlatana, de agir falsamente ou de curar pelos demônios, como fizeram aqui com Jesus. Então, não espere, né? Você está curando, profetizando, está pregando, não espere reconhecimento do mundo, das autoridades, porque as autoridades da época de Jesus também não reconheceram ele. Então, vamos prosseguir. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, que nós possamos fazer como Jesus, pensar como Jesus, viver como Jesus, percorrendo todas as cidades, sendo direcionado pelo Espírito Santo para fazer a obra do Senhor na nossa vida. Que esta leitura, essas palavras sejam
vida e luz para nós. Em nome de Jesus, sejamos nós uma bênção nesse dia que o Senhor nos deu.